E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui nesse vídeo aqui agora, pessoal, eu quero trazer para você o setup base do método FIMAT para o Gradient Force Trade da corretora 4XC. Mas é muito importante você assistir o vídeo até o final para você entender os detalhes que eu vou mostrar, tá? Por quê? Porque são 3 setups base aonde você vai poder escolher um deles e utilizar. Então nós temos um setup base para operações day trade. O que são operações day trade? São operações iniciadas e fechadas dentro do mesmo dia, e 2 setups para swing trade. Eu vou explicar cada um deles para que você entenda e veja, tá bom? Hoje eu já deixei rodando aqui numa conta demonstrativa mesmo, tá? Porque a minha conta real eu estou usando ela com outros setups. Então, o que acontece? Aqui mesmo eu já criei um setup FIMAT, ok? A FIMAT no Gradient Force Trade, ele acaba sendo um seguidor de tendência. Mas por mais que ele está seguindo a tendência, então ele rompe o canal de referência e quando ele volta, e quando ele rompe, ele vai abrir as ordens pendentes. E aí ele volta um pouquinho e ativa as ordens. É o que fez nesse processo aqui. Tá vendo? Essas ordens pendentes aqui foram abertas. Então, o preço rompeu aqui nessa vela aqui, ó, nessa vela menor. As ordens abriram, quando voltou, ele abriu as ordens pendentes, transformando elas em ordens reais e veio negociando. É muito importante você respeitar o setup que você otimizar, tá? Setup base são setups para que você carregue e otimize eles, tá bom? Isso é importante você entender, para que você não pegue um setup que foi otimizado e fique querendo mudar ele. Por exemplo, nesse exato momento aqui, esse setup está com R$ 5,55 de lucro. Ele já chegou a bater até mais lucro, mas não foi fechado ainda. Por que ele não foi fechado ainda? Isso é importante você entender, para que você, quando fizer a otimização, você vai ver qual é o parâmetro responsável, nesse caso do setup da 4XC, em fechar as operações. Então, eu vou mostrar para você aqui, ó, tá? Eu venho aqui e mostro para você a configuração. Então, este aqui é um setup que eu otimizei, tudo bem? Então, aqui embaixo, aqui, se você observar bem, eu trago o que? Eu faço a otimização do canal de referência, tudo bem? E outros parâmetros também, não vou entrar em detalhe aqui agora. Mas se você observar aqui, ó, Profit em pontos. Eu coloquei uma quantidade de pontos bem grande aqui, porque eu não quero usar esse ponto. Eu não uso fechamento por ponto, eu não uso nenhum, tá vendo? Ó? Mas aqui embaixo, no setup, ele está otimizado para trazer valor financeiro por tamanho de lote. Então é esse aqui, ó. Eu uso esse aqui, ó. Ativar fechamento lucro geral, significa que ele vai verificar se está ativo, ok? Se tiver ativo, ele vai calcular que eu quero R$ 1,6 para cada 0,01. Esse valor aqui foi o examinador que me ofereceu, porque eu mandei fazer a otimização e o setup que eu escolhi me trouxe com esse valor. Você pode escolher um setup que esteja com R$ 2, com 50 centavos. Aí é o examinador que vai te mostrar. Então é muito importante você entender que o fechamento é feito por este parâmetro aqui. E o fechamento é feito somente nas mudanças de candle. Por quê? Porque a otimização é feita na mudança de candle, depois nós testamos ele no cada tick, mas tudo acontece somente nas mudanças de vela. Então, o simples fato de ele acontecer nas mudanças de vela significa que os fechamentos de operações também será nas mudanças de vela. Então, esses detalhes são importantes para quê? Para que você não fique me perguntando: olha, meu robô está dando lucro e não fechou a operação. Olha, o robô está certo, ele andou aqui tantos pontos e não fechou. Cara, ele está fazendo o que a otimização propôs a fazer. Então, assim, se a otimização tiver para fechar a operação somente quando ele andar bastante mesmo, é isso que você tem que fazer. Neste caso aqui são operações swing trade, ok? Lembrando que operações swing trade você precisa ficar atento nas mudanças de contrato. Quer dizer que quando vai chegando próximo ao vencimento do contrato, é importante você já ir fechando as operações para mudar o contrato. Talvez, vamos supor assim, na última semana que for, provavelmente você acaba deixando o robô desligado para a mudança de contrato. Uma coisa importante é bom você saber: operações swing trade são muito mais lucrativas. Tá? Os setups otimizados usando swing trade é um nível muito superior.
Não é que o day trade seja inferior, não, mas o lucro é menor, tá? Isso é importante. Então vamos ao que interessa. Eu estou aqui com esse MetaTrader aqui, ó, tá? Aonde eu fiz algumas otimizações para mostrar para você. E depois eu mostro qual é o setup base para que você baixe aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é importante, pessoal. Eu vou pegar aqui algumas otimizações que eu fiz, tá? Vou pegar essa última otimização aqui, por exemplo. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui, por exemplo. Essa otimização aqui ele tem uma característica que você começa com 500 dólares, tá? O setup base ele está habilitado para controle geral de margem, significa que ele vai trabalhar para que nas aberturas de ordens ele nunca ultrapasse 500% de nível de margem, então ele abre menos operação, ok? Então ele vai abrir menos operação buscando um lucro mais seguro. Então por isso que aqui nessa otimização o lucro é bem menor do que as demais otimizações que eu fiz aqui, tá? E ele vai te trazer inúmeros setups aqui, por exemplo, com um drawdown bacana, tá vendo? Tem vários setups aqui, ó. Lembrando que eu fiz a otimização de 1/1 de 2025 até a data atual, tá? Até a data atual. Então é importante você fazer a otimização nesse período, por quê? Porque na 4XC não tem o ativo WDO dólar N. Você pode criar? Pode, você pode criar. No nosso canal tem um vídeo lá, se eu não me engano, do robô Falcon, que a gente ensina a criar o ativo IN, mas você pode criar o ativo WDO também se quiser. Eu não recomendo, eu acho que aqui se você fizer uma otimização dos últimos 2 meses, você já vai ver que já dá uma base bacana para você escolher um setup, tá bom? Mas fica a critério seu, se quiser gerar o arquivo WDO, você pode também, que é o WDO $N, para você fazer a otimização maior também se quiser. Então aqui ele tem inúmeros setups, onde você pode escolher, tá? Setups conservadores, setups moderados, setups mais arrojados. Então aqui é um setup que ele trabalha swing trade. Então se eu pegar aqui mesmo pelo lucro, ó, se eu pegar aqui pelo lucro e falar, eu quero esse de 27% aqui, ó, dou 2 cliques, veja que a operação é sempre buscando a lucratividade sem encerrar a operação no mesmo dia. Não encerra as operações no mesmo dia. Ele traz uma lucratividade legal, tá? Ele tem um drawdown de 40%, que é um drawdown um pouco maior, tá? Mas se você comparar o risco-retorno, vale a pena, porque você coloca R$500 e está buscando aí algo bem acima disso. Se você não busca resultados muito expressivos, você pode escolher setups mais conservadores. Aí você ordena pela coluna de rebaixamento e busca um setup mais conservador, tá? Vamos testar esse aqui para a gente ver. Deixa eu ver. Ó, 43, tá? Porque eu estou olhando sempre esse aqui, esse resultado. Então você pode buscar, por exemplo, um com lucro menor se quiser, tá? Vamos ver esse aqui. 26, tá vendo? Ó, você começa com R$500, busca 891 no teste, mas o drawdown de 26%. Então aí fica a critério seu sobre qual setup utilizar, tá? Vou mostrar agora, lembrando aqui, ó, tá? Todos os setups que a gente está fazendo aqui a otimização, ele traz o fechamento por esse aqui, ó, tá, pessoal? É muito importante você entender aqui, ó, lucro geral, tá vendo? Ó, então eu faço a otimização aqui, ó, buscando de 10 centavos, incremento de 10 em 10 até R$2 para cada micro contrato, micro lote desse aqui de 0,01. E que mais outras características? Não tem nada diferente aqui não, tá? E ele faz as otimizações que são precisas. Os parâmetros já estão selecionados para você otimizar. E quando você pedir para otimizar, lembrando, eu usei aqui o time frame M15, que ele performa melhor para a Fibonacci. E é só, tá? Não pode esquecer. Depois eu vou mostrar para vocês os detalhes, como que você carrega o setup para fazer a otimização. Mas no mais é isso, tá? E aqui eu tenho outros resultados para você ver aqui, ó. Vou selecionar aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse não. Deixa eu ver esse. Esse aqui, por exemplo, tá? Esse aqui é um resultado swing trade começando com 500, tá? Então ele é um resultado swing trade começando com 500. Então se eu pegar aqui agora, vai dar um drawdown maior? Vai dar um drawdown maior. Mas se eu rodo aqui para você ver, o lucro é muito expressivo, tá? O lucro é fora da caixa.
Ele chegou a 56% de drawdown, tá? Ele não tomou um stop imediato dos 50%, dos 60%, tá? Por quê? Porque ele vem aqui, ó, ele não tomou porque provavelmente, aqui, ó, tá? Ele vem ativo 60% de stop, mas ele não tomou o stop, provavelmente porque não havia mudança de candle naquele momento. Então ele bateu ali 60% e voltou, tá? E aí ele voltou, mas ele registrou o drawdown que ele teve e continuou. Então assim, o lucro é bem expressivo. Esse aqui, por exemplo, ele é o setup base com limite no controle de margem, tá? É um setup bem mais agressivo assim, no sentido de quantidade de ordens de operação e tudo mais, mas é um setup que vale a pena. E também temos drawdown menores aqui, onde você escolhe setups bem interessantes aqui também, tá? Lá, ó. Você vai ter que, quando você fizer a otimização, você vai buscar aqui algo interessante também aqui para você ver, ok? Aí fica a critério de cada um aí que estiver fazendo a otimização. Vamos ver esse aqui, ó, 24%, ó, triplicou a conta, tá vendo? Então são resultados assim, ó. Lembrando que ele traz o controle para verificar aberturas de ordem nos dias, por quê? Porque as otimizações vão verificar tudo isso, olha lá, se eu não me engano, cadê? Não, não verificou não. Esse aqui não, esse aqui eu deixo livre. Ah, tá, esse aqui não. Ah, tá otimizado sim para ver se abre ordem. Beleza, então tá tudo certinho. Então ele é um setup mais expressivo, tá? Ele é um setup que vale a pena você testar para você conhecer aí, ok? E também temos o setup que a gente gerou ontem, deixa eu ver aqui, esse aqui. Esse aqui é a operação Day Trade, tá? Então esse robô aqui, nessa configuração aqui, ele faz operações Day Trade, são operações fechadas no mesmo dia. Mas não quer dizer que não te isenta um drawdown maior também, mas aí você precisa escolher o setup certo. Se você olhar aqui, ó, vamos ver o limite capital aqui, tá 500. Ah, lembrando, tá? É importante, caso aqui esteja esse 3.000, você coloca o saldo que você quer aqui, tá? Coloca o saldo certo de 500, de 300, você não pode esquecer isso. Em todos os setups básicos que você tiver, você tem que mudar o limite capital se for preciso, tá? Isso a gente vê aqui, tá tudo ok, porém ele é esse aqui, ó, ele fecha, esse aqui é a operação Day Trade, tá vendo? Ele fecha todas as operações dentro do dia. Beleza? Agora, como que eu faço para otimizar? É muito simples, pessoal. É muito simples. Você vem aqui, ó, exibir testador de estratégia. Quando você clicar aqui, ele vai abrir essa tela aqui para você. Então você vai clicar aqui, ó, otimização completa. Beleza? Otimização completa. Seleciona o ativo WDOJ25, o período M15, o arquivo do robô aqui você não pode esquecer, tá vendo? Você usa ele. E o período, que é o 25/1/2025 até a data atual. Você pode pedir a data que você quiser aqui ou até para frente um pouquinho para já deixar garantido se ele demorar um pouco para rodar. Porque às vezes você gasta um dia inteiro, que eu acho que não, porque normalmente aqui eu fiz umas otimizações aqui, ele levou pouco mais de 3 horas, tá? Então, você coloca a data final aqui onde você quiser aqui, não tem problema. Somente abertura de preço, beleza? Somente abertura de preço. O valor que você vai usar na sua conta, tá? Você precisa colocar esse valor que você vai usar na sua conta, beleza? BRL maiúsculo, não é BRL minúsculo. É isso aqui, ó, pessoal. BRL maiúsculo, alavancagem 1 para 500. E aí você vem parâmetros de entrada, clica em vou só fazer o seguinte, vou só copiar o meu e-mail aqui para não perder tempo. E clique em pré-definidos. Beleza. Agora eu vou carregar o setup base. Então aqui eu venho abrir. Quando eu clico em abrir, o setup que você baixou deve ter esses três arquivos aqui, ó. 1, 2, 3, só os 3 arquivos. Esquece essa pasta, é só os 3 arquivos. Aí você escolhe, você tem o setup base para operação Day Trade e você tem 2 setup para operações Swing Trade. Um com limite de margem geral e outro com limite mínimo de margem. Esse limite mínimo de margem, ele gera mais operações, gera mais lucro, mas ele é um pouco mais arriscado. Esse aqui é mais conservador, então você seleciona o que você quiser. Vou selecionar esse do meio aqui, ó. Ok. Vou colocar o meu e-mail aqui, ó, tá vendo? Ó? Coloco o meu e-mail, contato@fxtrade. Vou agora, vou fazer um teste visual primeiro, então eu clico em geral, venho visual primeiro, só para testar rapidinho, e clico em iniciar. Para quê? Para ver se o robô está abrindo operação ou não. Só isso. Beleza? Está trabalhando normal.
beleza? Tá tudo ok, então eu posso fechar isso aqui. Quando eu fecho isso aqui, aí sim eu clico em geral, otimização, não faço mais nada e clico em iniciar. Pronto. Agora ele vai fazer a otimização para mim. E essa otimização que ele vai fazer, ele pode demorar um pouquinho, pode demorar de 1 hora, 2, 3, tá? Vale a pena você esperar para você ver a performance que ele vai tirar. No meu caso aqui, como eu já tinha teste em andamento, ele continuou o teste com base naquele setup que eu carreguei. Então ele está aqui continuando o teste meu aqui. Mas no seu, ele vai demorar um pouquinho para trazer resultados, mas logo ele já vai trazer para você. E você basta esperar. Provavelmente ele vai gastar umas 3 a 4 horas de otimização. E aí você espera, quando terminar, você vai fazer a escolha do setup aqui da melhor maneira possível, tá? Sempre priorizando menor drawdown, maior quantidade de ordem, lucro tem que estar dentro do que você espera, tá? E não pode, cara, índice Sharpe forte, fator de recuperação forte e percentual de drawdown aceitável. Tem que ter essas características aqui. Se tudo aqui puder ser verdinho, melhor. Eu já falei isso em vídeos aí, ó. Se tudo puder ser verdinho, perfeito. Mas se não, você precisa pelo menos que o índice Sharpe seja verdinho e o fator de recuperação também seja verdinho, tá? Para quê? Para mostrar que ele está dentro de um padrão positivo para o seu setup, beleza? E aí você escolhe o setup para usar. Se precisar, coloque o setup para rodar, selecione vários setups, coloque numa conta demonstrativa. Se você colocar numa conta demonstrativa vários setups, não esqueça, né, de mudar o Magic Number aqui. Eu não vou entrar em detalhes de como que arrasta o robô para o gráfico, porque lá no passo a passo que você tem tudo isso para você selecionar o setup, salvar o setup, né? A última aula que eu fiz lá de otimização no gradiente, você vê que da 4XC, você vê que é bem detalhado, dá para você ver como que realmente é feita essa parte. Então, se precisar, você reassiste lá. E aí você precisa esperar. Então, essa otimização aqui demora um pouquinho, você precisa esperar. E aí, cara, esperar, você vai ter esse leque de informação aqui para você baixar, testar, configurar, entendeu? Fazer os testes que você precisa e escolher o setup aí para uso. Tá bom, pessoal? Então é isso, valeu e até mais.